Pessoal, quero falar sobre um livro aqui que eu já falei outras vezes, que é o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, mas eu quero falar uma parte específica do livro, que é sobre as virtudes morais, que ele vai falar no livro, e você pode, inclusive, se você quiser, você pode comprar o livro aqui na descrição, né? Não é a minha loja da Amazon, né? Que às vezes eu estou falando do vídeo e não tem onde a pessoa pode comprar, etc. Você pode comprar aqui na loja da Amazon, todo mundo conhece a Amazon, enfim. Então, as virtudes morais, né? Quais são as virtudes? Às vezes muitas pessoas perguntam, etc. Bem, as virtudes, elas são 7 e são divididas em virtudes cardeais e as virtudes morais. Bem, as virtudes cardeais, elas são a prudência, a temperança, a justiça e a fortaleza. Eu falei, na verdade, virtude moral, mas é virtude cardeal, virtudes cardeais e virtude teologais, certo? E as teologais são a fé, a esperança e o amor, certo? Mas então, o que significa virtude? Bem, a virtude, ela tem o seu contrário, que são os vícios. O que são os vícios? É a perversão, presta atenção na palavra, é a perversão daquilo que um dia foi bom. Porque você, veja bem, o mal por si só, ele não pode existir. Ele sempre é a perversão daquilo que uma vez fora perfeito. Né? Então, você pode ver, por exemplo, Lúcifer, que era um anjo de luz, ele se perverteu e virou o diabo. A mentira, ela é uma perversão da verdade, uma verdade incompleta, né? Ou uma verdade sem nenhum fato que está acontecendo, ou a própria injustiça. Então, tudo aquilo que é um vício, que é a perversão da virtude, ele é algo incompleto, algo deformado, certo? Porque às vezes nós temos a seguinte ideia, que o mal pode existir sem existir o bem. Não, tudo que existe de ruim é a perversão daquilo que uma vez foi muito bom. Então eu quero falar algo bem breve, tá? Não vou fazer aqui um estudo detalhado, tá? Nem dá para fazer aqui agora no YouTube. Eu quero só falar por cima o significado de cada uma delas, tá bom? Então, por exemplo, você vai ter a prudência. Bem, a prudência é uma das virtudes muito importantes. Ela você adquire muito com a experiência de vida. Não só porque você é velho, às vezes você adquire, né? Porque às vezes você é velho, você é o idoso, e é um molecão. Né? Um molecão não no sentido que você é uma pessoa alegre e tal, etc. Mas no sentido que você não tem responsabilidade nenhuma. Tal. É óbvio que para você ter prudência, você tem que ter experiência de vida. Mas não significa que você tenha vivido muito, que significa ter alguma experiência relevante. Tá? Então essa é a prudência. A temperança, que é a moderação dos prazeres, não passar dos limites, né? Como diz Aristóteles, a justa medida, nem ir muito. Né? Por exemplo, o Lewis ele fala muito, por exemplo, da bebida ou do cigarro, né? Que são alguns prazeres para algumas pessoas e existe um limite da moderação. Eu não sei qual a sua opinião sobre isso, eu estou dando a opinião do Lewis, tá bom? Então você tem a justiça, que não é simplesmente um julgamento em um tribunal, mas significa imparcialidade, honestidade, veracidade, reciprocidade e o cumprimento da palavra. Então não é só justiça, no sentido aqui, não, num tribunal também, tá? Mas na sua própria vida, com seus filhos e etc. E a fortaleza ela abarca 2 tipos de coragem. A que nos ajuda a enfrentar o perigo e aguentar a dor. Porque muitas vezes temos que aguentar só a dor, não é só você ir lá, tal, enfrentar, mas está passando por momentos muito difíceis na sua vida, com a sua mulher, com seus filhos, e todo mundo falando para você desistir dos seus planos, dos seus negócios. Aí que entra a fortaleza, você entendeu? Você ir continuar, mesmo que o mundo inteiro fale ao contrário. É quase muito parecido com a história do Christian, né, do John Bunyan, no livro O Peregrino, né, que conta, na verdade, a peregrinação de todos os cristãos. Né? Você começa ali e vários, o mundo, etc., várias coisas querem te tirar do caminho. Aí, fortaleza, certo? Só que é o seguinte, aí você tem as virtudes teologais. Qual é a diferença entre as virtudes cardeais, certo? E as virtudes morais? Não, estou falando de novo. As virtudes teologais. As virtudes teologais são aquelas que, não vou dizer que somente os cristãos reconhecem, mas normalmente são os cristãos que reconhecem, porque são virtudes que o próprio Deus envia, né, para fortalecer a sua vida, segundo o Lewis. Tá? Então, quais são elas? São o que o apóstolo Paulo
falou uma vez, que são a fé, a esperança e a caridade, tá? Então vamos lá. A fé ela tem dois sentidos, que o Lewis ele coloca dois sentidos. O primeiro é considerar as verdades do cristianismo, certo? E o segundo é o seguinte, a fé, só é possível ter fé se Deus nos envia a fé. Não é algo que nós temos, não. Primeiro, a fé é um dom de Deus, então o próprio Deus tem que enviar, certo? Você não começa a acreditar nas verdades porque você quis. Ah, como funciona? Estou pesquisando aí, né? Mas é isso basicamente que o Lewis ele vai falar sobre a fé, né? Então você tem a esperança, que é o anseio contínuo pelo mundo eterno, correto? E a caridade, tá? A caridade aqui não é simplesmente você dar esmola, etc. Faz parte, tá? Mas não vamos dizer assim, isso ainda não é o essencial. A caridade é o amor no sentido cristão e não é uma emoção, mas aquela boa vontade que devemos ter para com as outras pessoas, assim como temos para nós mesmos, certo? Então é isso, pequeno resumo do livro, certo? Se você quiser ler mais, gostei, então você compra, você pode comprar o livro aqui, mesmo na loja, e a gente se vê, nos veremos em outro vídeo. Até mais.